Olá, muito boa tarde a você, querido internauta, seguidor do portal Amazonas 1, que nos acompanha neste exato momento. Hoje vamos prosseguir com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos aos cargos eleitorais, eleição inclusive que já se aproxima no próximo mês de outubro. E hoje vamos conversar com o vereador Júnior Resgate, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Só antes de conversarmos com ele, vou falar um pouco da ficha dele. Ele é teólogo, pedagogo, acadêmico em gestão pública, foi conselheiro tutelar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Manaus há 16 anos. Ele é criador e trabalha no projeto chamado Projeto Resgate. Mora no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus, casado e tem uma filha. Vereador, obrigado. Seja bem-vindo ao Portal Amazonas 1. Obrigado, Portal. Obrigado a todos nossos amigos que estão assistindo agora. Eu quero agradecer pela oportunidade do AM1, que é um portal sério, com notícias sérias. Candidato, primeiramente vamos falar sobre essa sua eleição para cargo de você é pré-candidato a deputado estadual e o senhor se lança o seu nome a uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas, sendo que o senhor já é vereador da Câmara Municipal de Manaus. Como é que surgiu todo esse trabalho para o senhor se tornar um político, um vereador, um pré-candidato na Assembleia Legislativa aqui em Manaus? Queridos, olha só, os internautas, amigos, eu, na realidade, eu não tinha pretensão política, nunca tive pretensões políticas. Foi um projeto de alguns amigos, na época, para o Conselho Tutelar. O desejo era ser conselheiro tutelar pelo projeto que eu desenvolvia na Zona Leste, na Kombi do Resgate, que é um projeto que há 10 anos resgatou jovens, tirou da droga, do tráfico na periferia. E eu vendia fruta nessa mesma Kombi, pegava os jovens que estavam ociosos para trabalhar conosco na venda das frutas na rua. E surgiu esse desejo gigantesco de um passo a mais. E o Conselho Tutelar foi por causa da causa social, ao ponto de eu fazer com que a minha esposa mudasse a formação dela, ela terminando gestão da qualidade, pedir para que ela iniciasse serviço social, que eu ia precisar de uma assistente social para estar me ajudando no projeto. E a minha esposa me ajudou, e eu vim candidato em 2015 conselheiro tutelar, fui eleito conselheiro tutelar, fiquei um ano como conselheiro, e o projeto desse grupo resolveu lançar um candidato a vereador, e eu fui o candidato à época. Nós tivemos quase 4.000 votos na Zona Leste de Manaus. Isso eu gosto sempre de ressaltar, sem recurso financeiro, sem estrutura, porque você que é da periferia sempre é mais difícil, né? Você levar ideias, propostas, e aprove a Deus abençoar nossas vidas com essa votação. Que nós somos muito gratos a todas as pessoas que acreditaram na gente, mas sempre com muita responsabilidade, com ideias novas, ideias boas. Um menino de 28 anos na época, agora com 29, querendo escrever uma história boa para a população, pensando sempre naquelas pessoas mais carentes da comunidade, aqueles que pouco poder público se importa. E deu certo, após a eleição suplementar, o governador amazonino chamou o Diego Afonso, que era o titular do mandato para ser secretário, superintendente da SUAB, foi quando eu assumi a suplência, hoje eu estou como suplente. Continuo morando no mesmo bairro, andando com as mesmas pessoas, da mesma forma, porque o político ele não tem que ser endeusado. Ele tem que ser respeitado, mas o povo que merece todo respeito e o povo que merece ser de fato de direito enaltecido, porque é ele que coloca o político lá, não é verdade? Então, eu queria entrar no assunto de o senhor foi conselheiro tutelar. Sim. Hoje pela manhã nós inclusive estávamos na apresentação de um empresário aqui em Manaus que foi apresentado, ele foi preso ontem, um caso de pedofilia. Sim, sim. Estava tendo atos sexuais com uma criança de 13 anos, uma adolescente de 13 anos. Como é que o senhor vê toda essa situação da infância e da juventude aqui em Manaus? A gente vê que os casos parecem aparecer aos montes, das crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente. O senhor tem algum trabalho que o senhor pretende apresentar, se eleito à Assembleia Legislativa do Amazonas, para evitar casos como esse? Sim, com certeza. Olha só, primeira coisa, eu como vereador, eu não fui apoiado pelo segmento dos conselheiros tutelares. Não foi o segmento que me lançou. Porém, eu tive votos de pessoas que acreditaram no trabalho como conselheiro tutelar. E eu tenho um respeito gigantesco pelos conselheiros. Falta apoio, sim. Apoio principalmente do órgão que mantém o conselho tutelar, que no caso é a prefeitura, falta mais apoio. Sempre eu tenho falado isso. Precisa ter um olhar diferenciado. E você, como vereador, você não pode fazer muito.
Não adianta você prometer uma coisa que você não pode cumprir para as pessoas. Então eu, como vereador, sei da minha limitação. A gente pode ir lá reivindicar, cobrar, pedir mais apoio. Mas é a gestão, é a prefeitura que precisa olhar para o Conselho Tutelar com um olhar diferenciado. Conselho Tutelar hoje em Manaus, nós temos 9 conselheiros na cidade, com 45 conselheiros tutelares. E os conselheiros são anjos, eles defendem a criança e o adolescente sem estrutura para trabalhar muitas das vezes. É uma dificuldade danada para você fazer o seu trabalho. E eu acredito que precisa ter um olhar diferenciado para o Conselho Tutelar e para os projetos, políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Por que esses casos hoje são notórios? Vêm mais casos como esses na televisão, no rádio, na internet? Porque antes a população tinha pouco acesso à informação. Porque sempre teve esses casos. Agora a mídia divulga mais. Então, esses casos muitas das vezes acontecem no seio familiar. É o padrasto, é o pai, é um tio, é um vizinho. Então, assim, eu quero logo aproveitar esse espaço para pedir que a população denuncie. Se você vê qualquer caso de estupro, aliciamento, denuncie, porque só nós podemos tirar esse fardo. Uma criança estuprada muda a realidade dela, muda a vida dela. Ali é um divisor de águas ruim. Então, quando você denuncia qualquer forma de maus tratos, você está dando condições daquela criança, daquele adolescente, ter a vida dela completa, viver bem, ter uma vida liberta. O senhor também criou o Projeto Resgate, posso dizer? Sim. Criador do Projeto Resgate, né? O que é o Projeto Resgate? Como é que ele atua aqui na cidade de Manaus? Olha, iniciou assim. Eu senti um desejo de trabalhar com jovens que eu ressocializava tirando das drogas, do tráfico. Como eu não tinha local para eu colocar, eu pedi da minha esposa, na época a gente morava numa kitnet alugada lá na Zona Leste, onde eu moro hoje, continuo morando, e nós começamos a pegar os jovens da rua, pessoas que moravam na rua, jovens que estavam na droga, no tráfico, e retirava eles daquela vida e dava uma condição de vida para eles. Direcionava estudar de novo, levávamos para a igreja. E aí ia com a Kombi, com a mesma Kombi que eu vendia fruta na rua. E eu levava esses jovens. E muitos jovens passaram pelo projeto, foram morar comigo. Depois eu conheci alguns pastores, nós fizemos aliança com esses pastores que tinham centros de recuperações. Nós começamos a ajudar, arrecadando alimento na mesma Kombi, mandando para esses projetos, para esses centros de recuperações, e mandava os jovens para lá também. E em mais ou menos aí 8 anos, quase 10 do projeto, esse período, foram mais de 1.000 jovens atingidos. Vários jovens. Foi uma coisa assim muito boa para mim, principalmente como ser humano. E para isso, o projeto hoje, a minha esposa como é assistente social, ela é a presidente do projeto. Nós estamos no bairro do Novo Reino, no Gilberto Mestrinho, ligado hoje com a associação da comunidade, não eu politicamente falando, mas o projeto, que está direcionado a ajudar a comunidade lá, atendendo as famílias, dando apoio psicológico e social, porque o reeducando, o jovem que está saindo do tráfico, o problema nem sempre é nele somente, o problema também é na família. Então não adianta só ele ser internado e a família ficar desamparada. Não adianta somente ele receber o acompanhamento e a família não, porque quando ele voltar do processo de recuperação, ele vai voltar para a realidade dele. E se a família não estiver tratada, infelizmente, pode prejudicar o tratamento e o jovem retornar para o tráfico ou para a droga. Qual é o principal problema hoje da cidade? O tráfico de drogas é imenso. A gente vê, inclusive, hoje a violência na briga pelas bocas, pelo poder do tráfico aqui em Manaus, tem se aguçado ainda mais. Como é que o senhor vê toda essa situação? Onde que está o problema? Onde que tem que ser resolvido? Olha, eu não sou formado em segurança pública, não entendo 100% de segurança pública. Mas como cidadão eu posso dizer o seguinte para o senhor. O problema hoje no tráfico de droga, o problema hoje na segurança pública, é um problema que se generalizou por causa de quê? Cada corrupção principalmente. Porque o recurso financeiro que era para ir para a segurança é desviado. Os acordos políticos que eram feitos no passado eram acordos que o amigo tal do fulano tal botava a empresa tal, que pegava o carro tal, botava o carro da polícia, comprava tudo daquelas empresas errado. O dinheiro não vai para a segurança, o dinheiro hoje não vai para a saúde, o dinheiro não vai para a educação. Por quê? Porque os gestores que passaram, uma boa parte, eram corruptos. E a corrupção gera isso. Aí bota a culpa na sociedade, principalmente na periferia. Nem todo mundo da periferia é marginal. Nem todo mundo da Zona Leste não presta, não é assim não.
O povo lá tem pessoas e pessoas honestíssimas, porque viver num submundo, porque isso foi criado pelos barões, para sempre aquele povo ficar dependendo do mínimo. Que eu digo, alguém diz para mim assim, poxa, vereador, asfalta aqui, que nós vamos lhe ajudar no futuro. Querido, asfaltamento, educação, saúde, segurança, isso é obrigação do poder público. Isso é obrigação do poder público fazer isso. Não é um favor, não. Quando o político vai lá e pede um asfaltamento, não é um favor que está fazendo, não. Ele é obrigado a fazer aquilo. É o nosso trabalho, a gente recebe para isso. Então, eu acredito em várias etapas na área da segurança. Uma delas, quando o jovem ele é preso, ele fica na cadeia. Primeira coisa, não se divide por crime lá dentro. Não se divide. O cara ele roubava celular, ele vai ficar do lado do homicida. Tá errado. Começa o erro por aí. Como é que eu vou colocar alguém que roubou um celular para ficar do lado de um traficante que já tem 10, 15 homicídios, um assaltante de banco? Não tem uma divisão lá. Ah, porque não tem espaço. Estão construindo cadeia aí a pau. Estão construindo penitenciária. Então, primeiro é a divisão. Segundo, nós precisamos acompanhar quem está saindo da penitenciária, acompanhar curso profissionalizante, formação, direcionar para o mercado de trabalho. Aí o cara sai, bota uma tornozeleira e deixa ele em casa. Pelo amor de Deus, não dá condição de mudança. Aí o cara diz assim para mim, bandido, eu tenho que morrer. Querido, deixa eu dizer uma coisa. O meu pensamento é o seguinte, tem jeito, tem como o cara mudar, tem como mudar. O problema é que nós temos que tirar quem está roubando o dinheiro que não chega lá. Só que aí entra aquele clamor diante da população. A população que tem esse poder de tirar. Só que, infelizmente, quando chega no período de eleição, principalmente, o povo se vende. As pessoas se vendem por causa de 50, 100 reais, por causa de coisas que vai acabar, nem dura o período da eleição, aí depois fica urrando 4 anos, passando aquela necessidade, aquela prova e dizendo, eu quero mudança, a mudança é agora, nesse período de eleição. Eu quero ver se querem mudança e agora. Na sua fala eu percebi que o senhor fala muito no macro, né? No todo, né? Sim. Na questão da droga, como ela chega, a família que é tratada, como o senhor faz no Projeto Resgate, nessa questão da segurança pública, de onde o recurso vai ser investido, como o traficante, o ladrão, um homicida vão ser presos, vai ser presos juntos e tal. O senhor acredita que, por exemplo, o governo apresentou algumas viaturas, só as viaturas não é um resultado para acabar com a criminalidade no Estado. O senhor acredita que tem que ter um trabalho maior do que esse? Sim. Ação conjunta entre as secretarias. Segurança Pública, Assistência Social, Secretaria do Trabalho, dentre outros. Se nós fizermos essa ação conjunta, com compromisso com o povo, a primeira coisa que tem que ter é o amor. Você tem que amar o que você está fazendo. É a primeira coisa que você tem que fazer. O amor acima de tudo. Não adianta você estar num trabalho, estar numa gestão, estar na frente de um trabalho se não tiver amor pelo que você faz. Então, só para você cuidar desse segmento de jovens que saem do tráfico de droga, tu tem que amar, porque não tem retorno nenhum. Nem voto tem, porque eles não têm documento. Eles não têm documento. Então você vai ajudar o cara. Nós vamos precisar do Cine, nós precisaremos da SES, nós precisamos da Sejusc. Então é ação conjunta para trabalhar dentro da comunidade. Porque hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem ações que estão sendo feitas, eu estou acompanhando esse processo, eu tenho acompanhado as secretarias, principalmente do Estado, nesse processo, estão tentando reverter o caos que o Amazonas ficou, porque o governo passado, o governo antes do presidente que saiu, que ficou interinamente, o governo passado está aí. Um governador foi preso, o ex-governador foi preso. Por quê? Porque estava roubando, estava fazendo caixa doido. Então, assim, a ideia é a corrupção precisa acabar. Primeira coisa é a corrupção, tirar quem é corrupto. O cara, meu irmão, tem uma denúncia contra ele, meu irmão, já não merece ter o voto do eleitor. A ideia é essa, para que haja mudança. E pegar quem é bom e colocar pessoas boas na frente do trabalho. E não com acordos políticos também. Tem que acabar esse negócio do acordo político. Aí eu faço acordo político contigo, dou isso e aquilo, e às vezes a pessoa não é nem preparada para o cargo que ela está exercendo. Mas essa ação conjunta entre as secretarias, ela não existe hoje? Ela existe. Ela existe sim, por isso que eu estou lhe falando. Uhum. Olha, eu tenho acompanhado o governo do Estado, tenho acompanhado os secretários, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, Segel, tem feito um trabalho nos interiores, no município de Manaus, veementemente. Só que entenda comigo, um ano resolve alguma coisa? Não resolve.
Nós temos aí um período de 4 anos. Um ano você está fazendo a gestão, organizando, pegando dados, levantando dados, para que você possa adentrar dentro do sistema para resolver. E aí você já tem um sistema que está aí há 4, 5 anos, deteriorado, destruído, para você consertar de um dia para o outro. Não é assim que se faz. Então, os secretários estão fazendo a sua parte, assim como também veja a prefeitura lutando, fazendo a sua parte. Só que nós vivemos um momento muito difícil da política, principalmente a política hoje está banalizada, as pessoas criticam os políticos, julgam, eu pago um grande preço, eu sempre digo isso, que eu não sou político, eu estou político, é diferente. Eu estou por quê? Porque eu não quero viver na política pelo resto da minha vida. Eu quero contribuir para Manaus, para o Amazonas. Porque Manaus, o Amazonas me abraçou quando eu cheguei aqui. Eu vi que 2 vezes você falou sobre a situação da população. Uma é, às vezes, não votar de forma correta, vendendo o seu voto, e a outra é que a política está banalizada. Você acredita que toda essa corrupção ela atingiu, assim, de forma forte o povo brasileiro? Sim, isso foi construído. Quando eu digo que foi construído, deixa eu dizer uma coisa. Existe um sistema, internacionalmente falando, que ele precisa que os países fiquem dessa forma para que eles continuem monopolizando esses países, dominando esses países. E isso é criado, principalmente pela elite. A elite não aceita quando o pobre da periferia cresce. Não aceita. Eles não aceitam. Então o que eles fazem? Eles dão as migalhas para aquela pessoa. E o povo, infelizmente, quando vê a migalha, vê de ele lutar pelos seus direitos, ele prefere a migalha, dizendo melhor do que não ter nada. Sabe? Então nós temos que lutar para que a periferia da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Leste, possa ter vez e voz. Possa ter vez e voz. É só isso que eles precisam ter representantes que se preocupam com eles. É por isso que eu digo, estou pré-candidato, morador da periferia, não me mudei, nem vou me mudar, vou continuar na minha área, porque isso não entrou no meu coração. A minha mente, ela diz o seguinte, você é servo do povo. Pronto, acabou. O senhor fala da Zona Leste, o senhor tem muito orgulho da eu sou área. Apaixonado pela Zona Leste. Existe um preconceito com a Zona Leste hoje? Hoje existe o preconceito, existe. Infelizmente foi construído isso. Você vai na Zona Leste hoje, eu vou dizer para você, é um dos melhores lugares do estado para se morar. Para mim. Eu ando com a minha filha na rua, na Zona Leste. Eu vou pro campo de futebol, jogar um futebol, que eu gosto de jogar um futebol. Tô acima do peso, mas eu gosto de jogar meu futebolzinho. Então, assim, eu vou pra igreja no domingo. Eu nunca fui assaltado na Zona Leste. Eu nunca fui assaltado. Aí eu digo pra você, isso é construído para que o povo lá fique dependente dos políticos pelo resto da vida, é o famoso populismo. Então, quando você entra com educação, com qualidade de vida, aquele povo começa a conhecer os seus direitos. Uma das minhas propostas para a Zona Leste de Manaus, eu digo direcionada à Zona Leste, é a construção de centro de convivência da família. A Zona Leste não tem um centro de convivência da família. A minha proposta para o Amazonas é mais escolas integrais. O jovem, ele vai para a escola pela manhã, à tarde ele fica ocioso. Aí o traficante, o viciado, chama ele para fumar um baseado, para ele ir para a onda. Vamos ocupar nossos jovens, vamos tirar nossos jovens da rua. Eu tenho um projeto, eu como deputado, que isso vai ser uma proposta após lançar mesmo a nossa candidatura, ser liberado, né, para pedir o voto, que os jovens precisam ter vez e voz. Nós precisamos acreditar na juventude. Nós temos que construir juventudes que tenham conhecimento. Imagine comigo, hoje a Zona Leste tem mais de 500 mil habitantes. Hoje a Zona Norte mais de 500 mil habitantes. Certo? Você entra nas comunidades, você vê como é que está abandonado. Eu que moro lá, eu choro às vezes de dor porque eu não tenho poder. Eu sou fiscalizador, eu requisito, eu faço projeto de lei, eu não executo. Se eu pudesse executar, a periferia hoje, toda onde eu passo, porque eu não saio eu não saio da Câmara e vou lá para o meu apartamento, não. Eu não saio da Câmara e vou para iate, não. Eu saio da Câmara, eu vou para os bairros, eu vou para as casas. Eu vou visitar. Então, como eu sou do povo, eu sinto o que o povo sente. Um dia desse eu troquei a suspensão do meu carro, porque meu carro estava com a suspensão toda estourada. Porque eu vivencio o que eles vivenciam lá. E é difícil, porque tu não é do sistema, tu é da periferia, tu está querendo mudar, tu está querendo fazer alguma coisa. Então, eu tenho pedido muito isso, que as pessoas entendam um projeto para a qualidade de vida para quem merece ter.
Candidato, nós temos ainda 2 minutos. Eu queria aproveitar esses 2 minutos para falar como é que vai ser a campanha, como é que o PDT está aliado, como é que vão ser todo esse processo daqui para frente. Vamos lá. O nosso senador hoje, pré-candidato, é o deputado Issa Abraão. O nosso segundo senador pela coligação é Alfredo Nascimento. O nosso governador é o governador Amazonino Mendes. Eu estou pré-candidato a deputado estadual e a coligação vai lançar seus federais e tal. É um projeto político para a melhoria do Estado. O governador está arrumando a casa, como foi falado. O Estado está com as contas em dias. E agora chegou a hora de mais investimento. Nunca na história do Estado, em tão pouco tempo, o interior foi visto como foi visto. Foi olhado como merecia ser olhado. E agora a capital também, segundo informações do governador, vai receber pacotes de obra de apoio também. Então, assim, todo o Estado. E como nós sempre gostamos de falar, é obrigação do poder público. É obrigação. Não faz mais do que obrigação. As pessoas não devem pedir, né? O Estado tem que fazer. É obrigação. Com certeza. Candidato, eu agradeço a sua participação no portal Amazonas 1, o de ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E desejo desde já toda a sorte Obrigado. na sua candidatura a um cargo a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Obrigado, meu irmão. Bom, conversamos com o pré-candidato a deputado estadual, Júnior Resgate, do PDT, ele que é vereador também na Câmara, atua na Câmara Municipal de Manaus. Você, nosso internauta, pode conferir essa entrevista na íntegra no Facebook, daqui a pouco vai estar, e também no nosso site, no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.